boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto em um trecho curtinho, mas absurdamente denso. É sério, a gente vai desconstruir uma única frase que mistura uma ambição gigantesca de abraçar o globo terrestre inteiro com, pasmem, regras super estritas de propriedade intelectual. Parece coisa de outro mundo, né? Mas é um material fascinante que carrega um peso conceitual enorme. Vamos entender logo o que tem por trás dessas palavras. E a primeira coisa que salta aos olhos são esses dois números, 10 e 40. Mas afinal, o que essa dupla exata significa aqui? Bom, logo de cara dá para perceber que não são valores jogados ao acaso, né? Eles funcionam literalmente como coordenadas. É como se a gente pegasse um mapa-mundi gigantesco e usasse uma tesoura imaginária para recortar e isolar um bloco bem específico do nosso planeta. É um recorte puramente estratégico. O que nos leva direto para essa citação que é o coração de tudo isso. Janela 1040 alcançando o centro do mundo. Sabe aquele slogan de publicidade que gruda na cabeça? É quase isso. É uma frase extremamente curta, mas que carrega nas costas uma missão de escala tipo monumental. Preste atenção nessa dualidade. O texto foca em um pedacinho super restrito do espaço para tentar atingir algo que soa gigante, o tal centro do mundo. E olha só a palavra janela. É uma escolha linguística simplesmente brilhante. Porque pensa bem com a gente. Uma janela nunca mostra a paisagem toda, certo? Ela emoldura o cenário. Ela força o nosso olhar para uma direção super específica, de um jeito bem positivo. É como um foco a laser. O texto usa essa ideia de janela justamente para focar a visão nessa porção de globo e ignorar de propósito todo o resto que fica de fora da esquadria. Agora, o contraste aqui é muito forte e super interessante de analisar. De um lado, a gente tem a rigidez puramente matemática e super restritiva desse 10/40, do outro, aquela ambição imensurável, quase poética, de alcançar o centro do mundo. Cria-se uma tensão ali. É o ato de traçar linhas imaginárias e frias num mapa tentando abraçar o núcleo simbólico da Terra inteira. É uma baita promessa. Mas aí a narrativa dá um cavalo de pau. A gente sai dessa reflexão geográfica ampla e bate de frente com a dura realidade legal. Essa visão do globo, essa ideia de alcançar o centro do mundo, não é algo solto por aí não. O texto atribui isso tudo com todas as letras a uma pessoa, o professor José Márcio Lacerda. De repente, a ambição global ganha um dono com nome e sobrenome. E não é um domínio de curto prazo, viu? Longe disso. O material mapeia uma reivindicação legal que cobre nada menos que um quarto de século. Tudo começa lá no ano de 2001, atravessa as décadas seguintes, passando por 2013 e projeta essa proteção com uma firmeza impressionante até o ano de 2026. É um horizonte de tempo colossal para manter o controle absoluto sobre uma ideia. Ou seja, os limites jurídicos aqui são de ferro. O texto não deixa brecha, pontuando muito bem que existe uma proteção de direitos autorais cobrindo esse período gigante. A frase completa funciona literalmente como um escudo impenetrável. Copyright, 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. É a apropriação formal e super restrita de toda essa estrutura conceitual. 25. Esse número merece um tempo para a gente digerir. 25 anos. É muito louco pensar no peso disso. É um período gigantesco para uma única frase conceitual ficar trancada a 7 chaves pela lei. É um quarto de século onde a ideia de atingir o centro do mundo através de uma janela numérica opera, na prática, como um bem puramente privado, uma propriedade intelectual blindada. Isso deixa um baita paradoxo no ar para a gente fechar essa análise. Como é que se reconcilia uma ambição tão ampla que quer abraçar o globo inteiro com uma ferramenta jurídica tão excludente quanto o copyright de 25 anos? O que essa contradição fala sobre a nossa mania de tentar colocar cercas legais em volta das próprias palavras que a gente usa para mapear o mundo? É aquele tipo de pergunta que ecoa muito tempo depois de ler uma frase tão pequena e tão cheia de dono.